Amém, irmãos? É sempre gratificante trazer a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, né? A palavra que é viva e eficaz. A palavra do Senhor é sempre oportuna aos nossos corações. Então basta que os nossos corações, a nossa mente estejam focadas unicamente naquilo que o Senhor vem falar a nós. E o texto de hoje, meus irmãos, baseia-se em uma passagem muito interessante. Passagem que inicia ali o início da conspiração dos chefes dos sacerdotes, que estavam direcionando já para a crucificação de Jesus Cristo. Então, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Essa passagem, meus irmãos, ela se trata em uma cidade chamada Betânia, um povoado ali, situado a uns 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E o que acontece? Ali moravam 3 personagens muito próprios, né? que são citados em vários evangelhos, que são Maria, Marta e Lázaro. E Jesus Cristo estava ali em Betânia logo após a ressurreição, logo após a ressuscitação de Lázaro, né, feita por ele mesmo. Então, Jesus estava ali a convite da família de Lázaro para passar um tempo, né, um momento de gratidão, um culto de gratidão. Então, nessa passagem estavam muitas pessoas presentes ali, que nós falaremos um pouco mais à frente. Vamos ler então a mensagem, a palavra. Marcos capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela salvação que temos em Cristo, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, que divide, Pai, as intenções do nosso coração. Pai, que nessa noite a tua palavra, Pai, venha encontrar morada nos nossos corações. Tira de nós, ó Pai, toda distração, possamos nos concentrar unicamente, Pai, naquilo que o Senhor quer falar a nós. É nisso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, continuando aqui essa breve introdução, ali em Betânia moravam Lázaro, Marta e Maria, né? E ali Jesus estava para
ceiar, né, para jantar ali com muitos convidados. Então, Marcos aqui, nesse início, né, do capítulo 14, o capítulo 14, ele vai desde a conspiração ali dos chefes dos sacerdotes, e aí ele passa por Jesus sendo entregue, né, a traição de Judas Iscariotes, ele levado ao Getsêmani, e ali no final do capítulo 14, Pedro nega Jesus. Então, Marcos ele tem essa característica, né, de ser um evangelho de mais ação, né? Ele não se atém muito aos detalhes. Por exemplo, nos evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, João, Lucas e Marcos, o evangelho de Lucas, por exemplo, ele cita alguns exemplos, alguns detalhes que nós iremos citar hoje, para complementar também o entendimento dessa passagem. Então, como diz aqui no primeiro versículo, meus irmãos, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Então, a festa da Páscoa, como todos nós sabemos, né, é aquela festa que celebra o dia em que os hebreus estavam no Egito e o Senhor enviou aquele anjo, na qual ele ceifaria muitas vidas. No entanto, aquelas pessoas, aquelas famílias que sobreviveriam, seriam aquelas que tinham o sangue do cordeiro pintado ali na porta de sua casa. Então, essa festa era celebrada por conta desse motivo. Logo em seguida, vinha a festa dos pães sem fermento, ou a festa dos pães asmos, que significava a saída do povo do Egito, na qual eles saíram tão apressadamente que não deu tempo, né, para colocar o fermento ali naqueles pães. Então, isso mostra, eles celebram essa data, essa festa, né, após a Páscoa. Com o tempo, né, historicamente falando, né, essas duas festas se transformaram numa só. Né? Eles falam a festa da Páscoa como se fosse as duas juntas. Então, indo já para o nosso primeiro ponto, eu coloquei da seguinte forma. Antes eu gostaria de falar a grande ideia, né? O Deus soberano escreve a história independente da motivação do coração do homem. Então, aqui nesse texto, nessa passagem, fica bem claro, meus irmãos, a mão soberana de Deus, na qual ele direciona todas as coisas. Ele escreve tanto a história do mundo, da humanidade, quanto a nossa história também, em todos os detalhes. Muitas vezes nós somos levados a achar que estamos sendo afligidos e que Deus não está no controle e que as coisas vão de ruim a pior, mas o nosso Deus, ele é soberano, ele controla a história, ele escreve a nossa história, independente da motivação do coração do homem. Então, aqui no primeiro tópico, meus irmãos, eu coloquei da seguinte forma: a conspiração dos homens não pode mudar os planos do Senhor. E os irmãos vão constatar por quê. Porque nos 2 primeiros versículos, há a conspiração ali dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, que estavam procurando encontrar algum erro em Jesus. Eles estavam procurando algum motivo para matar Jesus. E isso é muito grave, né? Porque em Mateus, por exemplo, ele cita que houve uma reunião especial com o sumo sacerdote, que era Caifás, para poder alcançar, colocar Jesus ali em uma situação realmente de morte. Então, havia uma conspiração dos mestres da lei, dos sacerdotes, dos anciãos, do sinédrio, né? De maneira bem geral. Então, o que é o sinédrio? O sinédrio é aquela assembleia de sacerdotes, né? Onde há o sumo sacerdote e ali há vários líderes que eles decidem, eles julgam as diversas questões ali do judaísmo, dos judeus. Então, historicamente, meus irmãos, sabe-se que esses sacerdotes da alta cúpula ali, eles eram muito abusivos quando eles encontravam opositores. E Jesus era um deles. Eles estavam com muito afinco atrás de comprometer, de achar qualquer erro ali na conduta de Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, antes da Páscoa, na festa da Páscoa, propriamente dito, era uma festa onde envolvia muitas pessoas, né? Então, nessa festa, o número de pessoas naquela cidade triplicava, né? E ocorria que muitas vezes, durante essa festa, pessoas eram pisoteadas, né? Pessoas sofriam até mesmo morte, né? Por conta dessa grande movimentação. Mas aqui no texto fala que os sacerdotes estavam querendo arrumar um meio de flagrar Jesus, de matá-lo, não durante a festa, porque iria trazer uma grande revolta ao povo. Como todos sabem, Jesus fazia muitos milagres, e ali Jesus foi ganhando a fama, né? Então as pessoas gostavam de Jesus. No entanto, os líderes estavam procurando uma forma por debaixo dos panos ali para comprometer Jesus. Então, meus irmãos, isso leva de encontro, quando nós pensamos no Antigo Testamento, a um versículo, né, que justamente no livro em que o pastor João Vessi está pregando, Isaías, que é no versículo de Isaías, capítulo 53, versículo 7, onde ele fala: ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então, aqui, meus irmãos, Marcos está citando o início de uma conspiração para poder flagrar Jesus. E, durante todo o capítulo 14, ele faz esse desenrolar que leva até a crucificação de Cristo. E o interessante é que nessa passagem, meus irmãos, há um contraste muito interessante, um contraste da atitude de Maria e da atitude de Judas, né? São dois contrastes. Um fez o bem e o outro, com a motivação materialista, né? Com a motivação que não visava o bem de Jesus Cristo, fez aquilo, o oposto daquilo que Maria fez, né? Fez o bem. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ser levados a pensar que Jesus Cristo, né, estava fora do controle. No entanto, o que nós vemos em João capítulo 10, versículo 17, é que ele deu a sua vida voluntariamente. Olha o que diz João 10, 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, Jesus Cristo não foi pego de surpresa. Jesus Cristo não estava ali como um Marte, né, querendo ganhar uma causa, né, vencer uma causa, colocar ali uma ideologia na vida das pessoas. Não, Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Deus que viveu uma vida perfeita e que ali ele estava entregando a sua vida em obediência ao Pai. Veja só em João capítulo 13, versículo 1. Ora, Jesus, sabendo antes da festa da Páscoa que sua hora de partir neste mundo para o Pai havia chegado, tendo amado os seus no mundo, amou-os ao máximo. Então Jesus, além de entregar a sua vida voluntariamente em obediência ao Pai, a palavra de Deus nos diz que ele já sabia, antes da festa da Páscoa, ele já sabia que era chegada a hora. Então todos esses acontecimentos que Marcos fala aqui em Marcos 14 são muito significativos, porque ao mesmo tempo que Jesus está ali participando, né, de todas aquelas ações, a mente dele também está ali na cruz, naquilo que ele iria passar. Nós vimos, meus irmãos, recentemente no livro de Gênesis, como José ele sofreu a perseguição ali dos seus irmãos, né? Os seus irmãos tentaram a todo custo prejudicá-lo, né? E até mesmo tirar a sua vida. E só que eles não contavam que Deus é um Deus que é soberano, um Deus que, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, aquele propósito ele é cumprido. E José tinha um propósito, Deus tinha um plano ali para a vida de José. E no final de tudo, meus irmãos, José acabou se tornando administrador do Egito,
acabou tomando um lugar de destaque ali, e chegou um ponto que seus irmãos tiveram que ir até ele, que é quando José perdoa os seus irmãos da seguinte forma, em Gênesis 50, versículo 19: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ou seja, meus irmãos, em toda a Bíblia nós vemos diversas passagens que apontam para a soberania de Deus. E aqui, da mesma forma, o Senhor está no controle dessa situação. Gostaria de deixar algumas aplicações aqui nesse primeiro ponto, né? Os fariseus, por exemplo, tentaram a todo custo encontrar algum erro ou alguma forma de contradição em Jesus, mas não encontraram. Já estava em curso a conspiração para que Cristo fosse crucificado. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então aqui, meus irmãos, nesse texto nós vemos que Jesus teve uma vida perfeita. Jesus teve uma conduta perfeita em tudo o que ele fazia. E nós, como cristãos, somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Logicamente, nós não iremos ser perfeitos. Nós falharemos em algum ponto, né? Diariamente nós pecamos contra Deus. No entanto, o que deve ter no nosso coração, na nossa mente, é o desejo de agradar ao nosso Senhor, o desejo de imitá-lo, o desejo de glorificá-lo em nossas vidas. Então, tendo isso como um pré-requisito, meus irmãos, será que nós temos sido verdadeiros imitadores de Cristo? O nosso testemunho perante os que estão ao nosso redor, como tem sido? Nós temos vivido uma vida de excelência, uma vida que agrade ao Senhor? Pode ser que você, por viver uma vida reta diante do Senhor, uma vida piedosa, esteja passando até mesmo por perseguição no seu trabalho, ou talvez alguém apontando o dedo para você, mas o que importa é você fazer a vontade de Deus. Muitas vezes Deus ele permite, meus irmãos, que nós passemos por diversas situações de perseguição, e isso pode acontecer muito no nosso trabalho. No entanto, sabemos que o Senhor está no controle da situação, sabemos que tudo aquilo irá passar, e Deus é o único que pode transformar aquilo que é ruim em uma coisa boa. Deus pode ser glorificado mesmo nas piores situações. Então, há um propósito para tudo o que acontece com cada um de nós. Diante das circunstâncias, devemos confiar cada vez mais no Senhor. Em quem nós temos confiado? Quem tem sido a nossa fortaleza, o nosso refúgio? Será que é o Senhor? Ou temos buscado com as nossas próprias forças resolver os nossos problemas antes de fazer com que que o Senhor os conheça? Ele sabe o que faz. Em Provérbios 16, versículo 9, diz assim: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, meus irmãos, da mesma forma que os líderes estavam aqui conspirando contra Jesus, os homens achavam que iriam prejudicar a Jesus, achavam que a morte seria suficiente para ele. No entanto, o que nós vemos é que Cristo foi exaltado em meio a tudo isso. Então, o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas. Então, independente, meus irmãos, da situação que você estiver passando, seja uma situação de luta, de provação, o Senhor será glorificado em sua vida. E tudo que ele faz é bom. Creia no Senhor, confie no Senhor, que ele sabe o que faz. Continuando no nosso texto, meus irmãos, eu gostaria de ler novamente do versículo 3 ao 5. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem, conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres.
e a repreendiam severamente. Nesse segundo ponto, meus irmãos, nós entraremos aqui na ação, no ato de Maria, que culminou nas críticas de todos que estavam ali à volta. Judas não é citado nesse texto, no entanto, em João ele é citado, então por isso que eu estou falando aqui o nome dele. Quem era essa mulher? Essa mulher, ela não é citada nem em Mateus, nem em Marcos, somente no Evangelho de João. Essa mulher era Maria, que morava em Betânia, irmã de Marta e irmã de Lázaro. E nos Evangelhos ela aparece cerca de 3 vezes. Em Lucas, capítulo 10, versículo 38, quando aquela famosa passagem que Marta está fazendo os seus afazeres de casa, está servindo as pessoas, enquanto Jesus estava ensinando a sua palavra. Em vez de Maria ajudar Marta, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Em outra passagem, em João, capítulo 11, versículo 31, Maria vai às lágrimas, quando encontra Jesus, e se coloca aos seus pés, pois o seu irmão Lázaro havia acabado de morrer. E a terceira vez que ela esteve aos pés de Jesus é nessas aqui, em que ela derrama esse perfume, que ela faz esse ato de adoração ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós não devemos confundir essa Maria com aquela mulher de Lucas, do capítulo 7. Aquela mulher é descrita como uma mulher pecadora, uma mulher anônima, que vai à casa de Simão, o fariseu, agradecer ao Senhor, e ali ela tem um momento de quebrantamento pelo perdão que Jesus Cristo havia concedido. Então, essa Maria não pode ser confundida com essa de Lucas 7. Esse Simão que está aqui, meus irmãos, é o Simão leproso. Então, na Bíblia nós temos vários Simões. Temos Simão o Zelote, temos Simão Pedro e temos um outro Simão, Simão Cirene. Temos um outro Simão Cirene, descrito em Mateus, capítulo 27, versículo 32. Então, Marcos coloca aqui Simão leproso justamente para dissociar desses outros que são Simão, o Simão Zelote, Simão Cirene. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, o Evangelho, diz que, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa à casa de um homem, conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Historicamente, meus irmãos, nós sabemos que era costume dos anfitriões oferecer azeite, ou até mesmo perfume para ungir as pessoas, os convidados. E era também um costume ungir líderes, ungir reis, antes deles fazerem algum ato, irem executarem alguma tarefa. E essa foi a situação, mesmo Maria talvez não sabendo o que estava fazendo, mas em um ato de adoração, ela oferece em adoração ao Senhor. João 12 nos dá informações adicionais, narrando que, enquanto Maria servia, Lázaro também estava sentado à mesa, enquanto Maria pegou um frasco de nardo puro e ungiu a Jesus. Então, meus irmãos, haviam alguns participantes, alguns personagens ali à volta da mesa. Os 12 discípulos estavam lá, Lázaro, Maria, Marta, e incluso ali nos 12 discípulos, Judas Iscariotes. Então, meus irmãos, esse perfume, o nardo puro, era algo que era muito valioso. E aqui na palavra ele diz que equivalia a uns 300 denários. 300 denários era como se fosse praticamente um ano de trabalho, de um trabalhador daquela época. Então,
sabe-se que, independente da condição financeira ali de Maria, era algo de muito valor, algo que trouxe, inclusive, a revolta, né, para os que estavam ali à mesa, inclusive Judas Iscariotes. Então, em João, aqui em Marcos, ele não fala sobre isso, mas olha como é interessante complementar o Evangelho Sinótico de João ao de Marcos. Em João 12, versículo 3, ele diz que a casa se encheu da fragrância maravilhosa do bálsamo. Então, Maria, que estava quebrantada ali diante do Senhor, ela ungiu a cabeça do Senhor Jesus Cristo, quebrou aquele frasco de alabastro em adoração, era tudo de mais valioso que ela tinha, e ela lançou ali em adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala a 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ou seja, meus irmãos, aquela fragrância maravilhosa, ela tomou conta daquele lar, tomou conta daquela casa. E da mesma forma somos nós cristãos, nós devemos ser como esse bom perfume que exala o perfume de Cristo, ali no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa igreja, em todos os nossos relacionamentos. O amor e a adoração sincera a Jesus Cristo sempre vai exalar uma fragrância espiritual. Então, meus irmãos, somos chamados a sermos esses detentores, né, desse bom perfume, né? Por onde nós formos, nós, além de resplandecermos ali a luz de Cristo, mas exalarmos também essa boa fragrância. Nós observamos, meus irmãos, alguns pontos que chamam a atenção na atitude de Maria. Por exemplo, Maria demonstra profunda gratidão, uma profunda gratidão ao que Jesus Cristo havia feito na vida dela. Jesus havia ressuscitado Lázaro, né? Ou seja, Jesus Cristo havia operado aquele milagre, né, para a glória de Deus Pai. Então, Maria tinha uma profunda gratidão, também pelos ensinamentos que Jesus Cristo dava. Ela era uma ouvinte atenta a ele. Então, tudo que Jesus fez, Maria respondeu com gratidão por meio dessa atitude. E nós podemos observar aqui, meus irmãos, que a gratidão, ela requer atitudes práticas, né? Ela requer que nós saiamos do nosso lugar, da nossa zona de conforto e façamos aquilo que deve fazer. Deus não fará por nós aquilo que nós devemos fazer, né? Deus já deixou a palavra de Deus revelada na Bíblia. Ele já deixou, nós já temos tudo para a vida e para a piedade. Então, a gratidão é uma manifestação prática, né, daquilo que eu sinto, né? Eu amo a Cristo, então eu devo viver uma vida de obediência por conta da gratidão que eu tenho por Ele. E da mesma forma nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, né, com os nossos filhos também, nos relacionamentos da igreja. Se eu sou grato pelo que os irmãos estão fazendo na minha vida, né, eu quero fazer atitudes práticas, né, atitudes que demonstrem o quanto eu amo os meus irmãos. Mais um ponto, meus irmãos, ela fez o que pôde, assim como Jesus Cristo mesmo disse. Ela deu o melhor de si, ela pegou o que tinha de mais valioso e ofereceu a Jesus. Algo que nos traz confrontação é o que nós temos dado a Jesus. Será que nós temos reservas, né, na obra de Deus, no nosso serviço, em nos consagrarmos a Ele? O que tem sido a nossa prioridade? As coisas do mundo? Ou eu realmente tenho dado o melhor de mim para que o nome dele seja exaltado? Então aqui Maria, ela fez o que pôde, ela deu o melhor de si, ela pegou o que tinha de mais valioso
e ofereceu a Jesus. Outra atitude interessante, Maria demonstra humildade. Ela renunciou a si mesma, adorando a Deus, Então, Deus exalta, né, aqueles que são humildes, né, e se opõe àqueles que são orgulhosos. Então, Maria demonstra nessa atitude dela uma atitude de humildade, uma atitude realmente de submissão ao Senhor. Como que nós temos nos portado diante do Senhor? Será que nós temos renunciado a nós mesmos? Será que temos colocado as nossas lutas, as nossas dificuldades diante do Senhor? Porque uma vez que nós tentamos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças, nossas próprias mãos, nós nos tornamos imediatamente orgulhosos, saindo dessa categoria de humildade. Ela renunciou a si mesma, ela negou a si mesma. Então, isso é o que Deus requer de todo cristão, uma vida de humildade, uma vida de submissão, uma vida de obediência a Ele. Maria também demonstra ousadia ao não se importar com a opinião dos outros. Veja que Maria foi muito criticada por todos que estavam ali ao redor. No entanto, ela não se importou. A única vontade dela era de agradar ao seu Senhor, era de agradar a Jesus. Então, muitas vezes nós somos cheios de reservas quando somos para agradar ao nosso Senhor. Nos escondemos atrás da timidez, nos escondemos atrás da nossa reputação, do nosso orgulho e Deus deixa de ser exaltado em nossas vidas. Então, nós devemos abandonar tudo isso e glorificar ao nosso Deus com as nossas atitudes. Essa ousadia, meus irmãos, de Maria, vem de um profundo sentimento de querer agradar o seu Senhor. Então, medite aí no seu coração, né? Será que eu tenho me esforçado ao máximo, né, para agradar ao meu Senhor? Será que Cristo tem sido glorificado nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha casa? Será que eu tenho feito todo o esforço? Será que Cristo tem sido digno, né, do meu esforço, do meu cansaço, para que o nome dele seja exaltado? Então essa é uma confrontação que esse texto traz a nós. Continuando, meus irmãos, nosso texto continua do versículo 6 ao versículo 11. E eu gostaria de ler novamente. Aqui Jesus já responde, né, em defesa de Maria e em oposição àqueles que estavam a criticando. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, como nós falamos anteriormente. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, continuando, meus irmãos, no terceiro ponto, o nosso Senhor conhece a verdadeira motivação do nosso coração. O nosso Senhor conhece a verdadeira motivação do nosso coração. No versículo 6, nós vemos que Jesus sai em defesa do ato de Maria, da atitude dela, pois conhecia a verdadeira motivação dela e conhecia também a motivação daqueles que a criticaram. No versículo 7, com um falso argumento de beneficiar os pobres, Judas deixa claro suas intenções materiais. E olha que interessante, em João 12,
João ele é muito mais específico e deixa claro aqui. João 12, versículo 6. Ele não falou isso por se interessar aos pobres, já entrega Judas, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, como costumava tirar o que nela era colocado. Então aqui, meus irmãos, fica bem claro, né, a verdadeira motivação de Judas. Judas, assim como muitos, esperava que Jesus fosse tirar a opressão ali dos judeus por meio do poder de Roma. E ele esperava também não só isso, mas esperava um lugar de destaque ali no reino. Assim como outros discípulos também, nós vemos isso em outras passagens. Mas, ao ver que Jesus ele se importava muito mais com o coração, com os verdadeiros adoradores, ele viu que realmente não haveria lugar para ele financeiramente. Então, ali foi o início, né, da conspiração dele para entregar Jesus aos sacerdotes. Em João 18:36 diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o reino de Jesus, meus irmãos, ele é espiritual. Jesus viera inaugurar o reino de Deus, implantando-o pela fé no coração das pessoas. Por isso, com o coração cheio de cobiça e dominado por avareza, Judas procurou os líderes religiosos, vendendo Jesus para poder usufruir algum lucro financeiro. Então, meus irmãos, aqui há uma desordem, né? Esses irmãos, esses discípulos estavam criticando Maria porque Maria derramou o perfume inteiro, um perfume caríssimo, ungindo Jesus, e esse perfume ele poderia ser vendido por 300 denários. E a justificativa aqui, meus irmãos, o argumento é que isso poderia ser vendido e poderia ser usado para abençoar os pobres. E isso nos chama a atenção. O que é mais importante, meus irmãos? Será que é viver uma vida ajudando aos pobres, né? Ou uma vida de consagração e devoção a Deus? Aqui nessa passagem, Jesus mostra que é muito mais importante você se consagrar, o seu relacionamento com Ele, do que ajudar aos pobres. Agora me entenda. Você não deve deixar de ajudar aos pobres. Ajudar aos pobres é a obrigação de todo cristão. É o que nós devemos fazer. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. No entanto, Jesus deixa bem claro aqui que há prioridades. A prioridade não é você acabar com a fome do mundo. Você deve fazer isso, você deve abençoar os outros, você deve ser generoso nas suas doações. No entanto, o seu relacionamento diário com Jesus Cristo, a sua consagração, a sua devoção é mais importante. E Jesus deixa muito claro aqui nessa passagem. Caso contrário, ele teria recomendado que Maria guardasse um pouco desse perfume aos pobres. Mas ele mostra que a consagração a Deus, a nossa devoção, é mais importante. E isso não torna o fato de que que nós não devemos ajudar os pobres, né? E a ideia de que haverá um mundo sem pobreza, né? Ainda neste mundo, ela é utópica, né? E ela é impossível, porque nós estamos em um mundo que é caído, um mundo que é tomado pelo pecado. No entanto, Cristo, né, nos livrou da prisão desse pecado. Então, a nossa ajuda ao pobre ela deve ser uma consequência do nosso amor a Deus. Ajude aos pobres, ajude os outros. Seja generoso. No entanto, priorize a sua vida espiritual com Deus, a sua consagração, a sua devoção. No versículo 8 e 9, meus irmãos, nós vemos as palavras de Jesus afirmando que Maria fez o que pôde. Ela fez o que estava ao seu alcance.
E aqui Jesus destaca um tipo diferente de unção, né? Essa unção já era preparando Jesus Cristo para o sepultamento. E, historicamente falando, meus irmãos, era algo que era comum, né? Por exemplo, no século I, ali em Jerusalém, os historiadores observaram frascos de gargalo longo, né? O que tornava muito comum, né? Você derramar perfumes caros sobre os seus entes amados que haviam falecido. Então, o ato da mulher seria a única unção que Jesus receberia, como está em Marcos 16, versículo 1. Se os irmãos puderem acompanhar, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Um pouco mais adiante, meus irmãos, versículos 6 e 7. Então, Maria, essas mulheres, né, Maria Madalena, Salomé e Maria, elas haviam comprado especiarias para poder ungir o corpo de Jesus. No entanto, elas tiveram uma grande surpresa. Não havia dado tempo, porque a única unção que Jesus recebeu foi de Maria de Betânia. Então, olha o que ele fala aqui no versículo 6 ao 7. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então, meus irmãos, a atitude de Maria já estava preparando o corpo de Jesus Cristo para o sepultamento. Quão maravilhoso é o nosso Deus, que é soberano, que está no controle de todas as coisas e usa até mesmo um coração adorador para os seus propósitos. Então, a atitude de Maria, meus irmãos, teria implicações na eternidade, como continuam os versículos. A atitude de Maria ficaria gravada no Evangelho. Esse Evangelho que seria pregado a todas as nações. O que ele fala nesse versículo? No versículo 9. Eu lhes asseguro que aonde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Maria tomou uma atitude que teria implicações na eternidade. Em Mateus capítulo 24, Jesus diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse mesmo evangelho, meus irmãos, que salva, o mesmo evangelho que condena, Maria teria essa passagem colocada nesse evangelho, o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. O texto termina com Judas Iscariotes dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes para entregar Jesus, e o restante os irmãos já sabem. Toda essa narrativa ela vai se construindo até a crucificação de Cristo, e Marcos ele mostra aqui esse contraste. Enquanto Maria toma uma atitude de luz, Judas toma uma atitude de trevas também. O que nos traz muitas confrontações, né? Por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo nos diz: Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça, a carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, a confrontação é: quem nós somos aqui nessa passagem, meus irmãos? Nós somos aqueles que se quebrantam diante do nosso Senhor, dando o melhor de nós mesmos a Ele, glorificando a Ele com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso amor,
Ou nós somos aqueles que só estão aqui para criticar, só estamos aqui para ser críticos, para apontar o dedo. Em Gálatas 6:8, o apóstolo Paulo diz que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A nossa adoração, meus irmãos, envolve uma constante renovação da nossa mente, com a intenção de dar o nosso melhor a Deus. Nosso tempo, a nossa devoção, o nosso desgaste na obra do Senhor, tudo isso, todo o nosso ser deve ser submisso, estar debaixo do senhorio de Deus, fazendo a sua vontade. Eu gostaria de finalizar, meus irmãos, com a frase de C.T. Studd, que fala que apenas uma vida logo passará, apenas o que fizermos para Deus permanecerá. Nós temos vários exemplos de pessoas que viveram uma vida para Cristo, viveram uma vida de humildade, uma vida focada no Senhor Jesus Cristo para abençoá-lo. E eu me lembro muito bem de pessoas que foram muito edificantes na minha vida. Por exemplo, a avó da minha esposa, a avó da Mara, que na sua simplicidade, ali, os familiares não conheciam a sua história, não sabiam que ela era um exemplo de mulher cristã, só foram conhecê-la quando ela partiu, onde houveram os testemunhos e ali os familiares ficaram sabendo o quão importante aquela pessoa era. Hoje nós também nos despedimos de uma pessoa muito importante, a Dona Diva, que viveu uma vida para Cristo, uma vida de simplicidade, uma vida que glorifica o nome do Senhor em todas as suas atitudes. Então o que fica para nós, meus irmãos, é que nós devemos realmente quebrar o nosso vaso de alabastro e derramar a melhor fragrância que nós pudermos em nossas vidas, para que aquelas pessoas que estiverem ao nosso redor possam ser abençoadas, possam ser levadas a Cristo. Realmente, nós não podemos deixar que as pessoas saiam de nossas vidas sem glorificar a Deus, exaltando o seu nome. Então, que legado que nós daremos, que nós deixaremos aos nossos filhos, aonde nós passarmos, que esse legado aponte para a eternidade, que esse legado tenha implicações na eternidade. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia. Obrigado pela tua bondade, Senhor, pela tua providência em nossas vidas. Pai amado, que a tua palavra, Senhor, venha trazer renovo, Pai, aos nossos corações, venha restaurar, Pai, o nosso ânimo, nos encorajar, Pai, cada vez mais, de maneira que venhamos a viver uma vida que te agrade, uma vida que te exalte, Senhor. Nós glorificamos a Ti, Senhor, pela salvação que temos em Cristo, mas queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que saiamos da nossa zona de conforto, que possamos viver uma vida de humildade, uma vida de renúncia, Pai, de nós mesmos, dos nossos pecados, para que Cristo, Pai, o Teu nome seja exaltado em nossas vidas, ó Pai. É isso que eu te peço, Pai, para todos os irmãos aqui presentes e para que todos nós sejamos edificados. Em nome de Jesus, amém.